Por dentro da política, conversa com o deputado Alcides Amazonas, que é do PCdoB. Sempre bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia. É um prazer recebê-lo mais uma vez, deputado. O prazer é todo meu estar aqui mais uma vez. Prestando contas de mandato, um olhar privilegiado e muito carinhoso ao setor de transportes. Eu pergunto para o deputado Alcides Amazonas, que tem uma ligação sentimental com o transporte por ônibus, como é, deputado, assistir nas tardes, nos jornais, nos telejornais, ônibus pegando fogo pelos bairros. Parece que a depredação do ônibus virou uma rotina. Olha, é com muita tristeza que a gente vê esse caos que está no sistema de transporte, mas principalmente essa questão da queima dos ônibus, ataque aos ônibus em São Paulo. Eu que já trabalhei por muitos anos de motorista de ônibus, já dirigi trólebus aqui em São Paulo, e também como sindicalista por mais de 25 anos, já dirigi muitas manifestações, greves. Então a gente, quando vê essas manifestações queimando ônibus em São Paulo, eu fico me perguntando, né? Por que queimar ônibus, que é um patrimônio do povo? Na medida que você queima um ônibus, você está tirando um ônibus de circulação no outro dia, a população é prejudicada. Portanto, é um ataque à população de São Paulo. É um ataque à sociedade quando se sai queimando ônibus por aí. Ao invés dessas pessoas saírem queimando ônibus pelos mais motivos que deve ter, mas não tem nenhum motivo que justifique queimar ônibus, faça manifestações pacíficas. Quer protestar sobre qualquer coisa? Vai para a frente da prefeitura, para a frente da sede do governo do estado, para a frente da subprefeitura, vai para a praça pública. Mas queimar ônibus, eu acho que isso não ajuda, isso não sensibiliza a sociedade, não ganha apoio, muito pelo contrário, você perde apoio. Qualquer movimento que você queira fazer para reivindicar qualquer coisa, a primeira coisa que você tem que ter em consideração é que você tem que ganhar a opinião pública, o apoio popular. Queimando ônibus, nós não vamos chegar lá. E, lamentavelmente, nós temos aí praticamente um ônibus queimado, em média, todo santo dia na cidade de São Paulo. Isso não pode continuar ocorrendo. Nós precisamos dar um basta nisso, porque isso prejudica muito a nossa cidade. E, principalmente, né, agora, nesse momento, às vésperas da Copa do Mundo, eu fico imaginando, né, um turista que está fora do país, que está nos Estados Unidos, que está na África, que está no Japão, né, com a globalização de tudo, inclusive das imagens, eu fico imaginando um turista que está fora do país pretendendo vir assistir aqui a Copa do Mundo. Ao ele ver um ônibus pegando fogo, ele já fica se perguntando se deve vir mesmo. Então isso não é bom para ninguém. Acho que as autoridades precisam investigar. A gente sabe que o Ministério Público já está convocando os empresários, os representantes dos empresários de ônibus aqui em São Paulo. A gente já tem informações que as manifestações não são em função da qualidade do sistema de transportes, isso é importante. Nós tivemos recentemente aqui o professor Francisco Cristóvão, que é o presidente do SP Urbanos, ele esteve aqui sendo entrevistado e disse que descarta qualquer possibilidade de queima de ônibus em função da qualidade, até porque o prefeito de São Paulo tinha prometido 250 quilômetros de faixas exclusivas, já vai com quase 300 quilômetros, portanto o sistema está melhorando. Os ônibus estão ganhando mais velocidade, portanto a qualidade do sistema como um todo está melhorando. Então não justificaria queimar ônibus em função disso. Agora é preciso que a polícia apure de fato o que é que está motivando a vândalos queimar os ônibus na cidade de São Paulo. Deputado Alcides Amazonas, se a razão do transporte, que melhora em qualidade e eficiência, se o preço não subiu, aquele preço das passagens de junho do ano passado, que era para R$ 3,20, depois voltou ao preço original R$ 3,00, se não tem a ver com o transporte público, o que está por trás da queima de ônibus? É alguma orquestração, tem alguma coisa a ver com o crime? Olha, não dá para afirmar ainda, não dá para a gente ter uma opinião definitiva sobre as motivações. Agora, quando a gente vai investigar mesmo, que você vai perceber até pelas imagens, pelas entrevistas, pelo que você está vendo aí dos motoristas que estão falando, as motivações são diversas. Você teve queima de ônibus em função de uma determinada avenida que ficou alagada, o pessoal ficou revoltado, de um atropelamento, de uma pessoa que foi assassinada. Que tinha mais recentemente, uma moça ficou na alça de mira, uma bala perdida, morreu no tiroteio, e a população do Rio Pequeno atirou fogo num ônibus. Exatamente. Então,
Agora, independente do que motiva, né, um vândalo a tocar fogo no ônibus, nada justifica, porque essa questão do transporte público é uma temática importante. No mês de junho do ano passado, a população foi às ruas para pedir a redução da tarifa em 20 centavos, mas o tempo demonstrou que o povo não estava querendo só a redução da tarifa, estava querendo mais investimento no transporte público. Portanto, a sociedade pautou a mobilidade urbana no nosso país, no nosso estado e principalmente nas grandes metrópoles como São Paulo. Sim. Agora, isso tudo está pautado, está sendo debatido, o sistema pode melhorar, a sociedade tem como contribuir nos seus diversos fóruns. Agora, o que está chamando muita atenção é exatamente esses ataques. E se medidas não forem tomadas, isso pode se agravar cada vez mais. Nós tivemos um episódio gravíssimo que aconteceu recentemente, lá na cidade de São Luís, no Maranhão, onde tocaram fogo em um ônibus e uma criança foi queimada viva, né? Isso aqui, o próprio dirigente do Sindicato dos Condutores que esteve aqui conversando conosco, ele disse que a categoria dos motoristas e cobradores estão assustadas, desesperadas. Aliás, até algumas manifestações de paralisação, de greve, já ocorreram em algumas regiões de São Paulo, em protesto contra as queimas, contra os ataques que os ônibus vêm sofrendo na cidade. Porque o motorista e cobrador de ônibus também sofre muito com isso, porque trabalha num estresse enorme. Além do estresse já causado pelo trânsito da cidade de São Paulo, você tem mais essa questão do medo que está colocado. Longe de comparar as realidades de São Luís do Maranhão e de São Paulo, mas lá foi a barbárie, né? Atear fogo com pessoas dentro do carro e uma delas, uma criança, veio a óbito, deputado. Mas, no caso, não seria também uma correia de transmissão para chamar a atenção da mídia? Ou seja, como o senhor falou, tem lá os helicópteros disputando a melhor imagem daquele coletivo em chamas? Olha, tem chamado a atenção. Praticamente todo dia você liga a televisão, 5, 6 horas da tarde, está aquele espetáculo midiático. Vários helicópteros em cima de um ônibus pegando fogo, 15, 20, 30 minutos ali ao vivo mostrando aquilo. Eu acho que isso, inclusive, eu não sou a favor da censura, tem que se mostrar tudo o que ocorre em São Paulo. Mas é de se perguntar, né? Será que isso também não está ajudando a fomentando a prática? Exatamente. Vamos colocar fogo aqui, porque já vai chegar aqui 3 helicópteros aqui para mostrar aqui essa rua que está alagada. Às vezes não é nem para mostrar o ônibus que está queimando, mas para mostrar uma ou outra coisa que eles estão colocando ali como ponto de pauta para discutir. Nós vivemos áreas democráticas no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. O governo municipal, aqui o governo Haddad, tem toda a abertura para dialogar com os movimentos sociais organizados. Então, os movimentos sociais, que já foram inclusive atacados, né, que foram acusados de estarem praticando esse tipo de crime, o que a gente condena, porque não dá para a gente criminalizar os movimentos sociais. Longe disso. Até porque o governo municipal aqui, e que o PCdoB faz parte, tem total diálogo com todos os movimentos sociais organizados, então acho que isso não justifica nenhum tipo de baderna. Nós vivemos isso em junho do ano passado, como eu estava dizendo, muitas manifestações na rua, com o povo participando. Na hora que começou essa quebra-quebra, baderna, tocar fogo em agências, etc., né, o que aconteceu? A própria população se revoltou contra os manifestantes que estavam praticando baderna. E aí você tem situações lamentáveis, né? Todo mundo está acompanhando essa situação do Rio de Janeiro, Sim. Quando o jornalista foi atingido por uma bomba, né? E que está ali correndo risco de vida no hospital. Já morreu, já faleceu, já está com morte cerebral. Eu sabia dessa notícia, tem morte cerebral. Uma situação dessa não pode se repetir. E aqui em São Paulo, você tem os cadeirantes que andam de ônibus, como foi relatado aqui pelo diretor do sindicato. E esses cadeirantes, eles ficam presos no cinto de segurança. Na hora que você entra, né, as pessoas entram para tocar fogo dentro de um ônibus, se essa pessoa estiver amarrado numa cadeira dentro do ônibus, como é que ela vai sair correndo? Ela pode morrer queimada dentro do ônibus. Portanto, as autoridades, a polícia, o governo municipal, o governo do estado, nós temos que montar uma grande força-tarefa para descobrir e achar uma solução para evitar que isso ocorra. Aliás, eu já até dei sugestão aqui, né? Se o sistema de circuito interno, de câmaras que já tem em muitos ônibus em São Paulo, não funciona porque é queimado, por que você não colocar, por exemplo, câmaras no ônibus de trás para poder filmar
aqueles que estão agredindo ou que estão tocando fogo dentro dos ônibus. É um mecanismo também que eu acho que poderia funcionar. Hoje poderia ser, inclusive, via satélite, subindo em tempo real. Existem links, se coloca um sinal de câmera e se coloca numa base remota e não dentro do coletivo que está sendo queimado, deputado. Ou seja, você tem solução tecnológica para isso, né? Sim. Não precisa queimar ali as imagens, não precisa queimar a câmera, não precisa queimar nada. Você tem imagens online, sim, que é transmitida mesmo na hora que o ônibus está sendo atacado. Deputado, ainda sobre a questão psicológica do profissional, o senhor que trabalhou, que dirigiu o ônibus, que também trabalhou na CMTC, né? A Companhia Municipal de Transportes Coletivos, como vê um ônibus que custa tão caro para a população, como fica a autoestima desse profissional que tem que abandonar o veículo rapidamente, o cobrador, o motorista, e vai alguém e incendeia um ônibus, como fica a questão psicológica desse profissional? Olha, o pior possível, né? Um motorista e um cobrador de ônibus. Aliás, eu fiz uma lei, quando eu fui vereador na cidade de São Paulo, eu fiz uma lei que garante o emprego dos cobradores de ônibus. A manutenção mesmo com as catracas eletrônicas. E não é só para passar troco, porque o cobrador, eu nunca vi ele como um mero passador de troco. O cobrador de ônibus, ele é um agente social dentro do ônibus. Ele auxilia o motorista, ele auxilia a população. Sinaliza manobras do coletivo. Exatamente. E agora, principalmente, quando vai vir muitos turistas aqui para a cidade de São Paulo, ele pode orientar os turistas, dando informações, orientar uma pessoa obesa, uma mulher grávida. Então, nesse momento também de ataque aos ônibus, esse profissional, o cobrador de ônibus e o motorista está sofrendo muito. E algumas manifestações já foram realizadas contra esses ataques pelo Sindicato dos Condutores de São Paulo. Portanto, é uma situação muito grave. Você imagina um motorista de ônibus dirigindo estressado, ele às vezes chega tarde na garagem, porque ele termina tarde, esse ônibus pode ser parado, pode ser atacado. Tem uma situação assim que pode mobilizar toda a sociedade para encontrar uma forma de barrar com esses ataques, sob pena da gente ter grandes manifestações em São Paulo contra esses ataques. Aí vai ser muito pior, porque a população pode ficar sem seu já precário sistema de transporte na cidade de São Paulo. Além do abalo a esse profissional diretamente afetado, o poder público não está preocupado com o volume do prejuízo. Cada ônibus custa em torno de R$500 mil. Quer dizer, uma dezena de ônibus, uma centena de ônibus queimados, o quanto custa isso para a municipalidade? Isso interfere na operação? Não se recoloca um ônibus rapidamente no circuito, numa linha, não é, deputado? Olha, sem dúvida, você tem, quando você tem uma paralisação parcial de uma empresa, de uma linha, ou mesmo um ônibus articulado ou biarticulado que é tirado de circulação porque ele é atacado, você tem que pegar ônibus de outras empresas. Você tem um sistema chamado PAES, que é um plano de emergência para as empresas em situações de emergência, chamado PAES. Esse sistema, para ele funcionar, para substituir um ou mais ônibus, ele é tirado de outras empresas. Sim. Por isso que desde o começo, quando a CMTC, nós lutamos muito contra a privatização da CMTC, porque a CMTC era uma empresa que ela operava o sistema, além de gerenciar, planejar o sistema, fiscalizar, ela também operava. Como nós não temos a CMTC hoje, você tem dificuldade, inclusive, balizar de substituir e balizar os custos também, exatamente. Sim. Hoje, o poder público recebe uma planilha das empresas privadas e baliza o custo por aí. Ela não tem muito como checar a veracidade dessas informações. Portanto, uma empresa pública operadora na cidade de São Paulo ajuda a resolver esse tipo de problema. Inclusive, você tem uma frota excedente para atender empresas em situação de emergência, que você não precisa tirar de uma empresa do lado ou de uma garagem do lado. Descobrindo um santo para cobrir o outro. Cobrir outro. Portanto, ao tocar fogo em um ônibus, a população é que paga o preço mais alto, porque no dia seguinte ela fica sem esse ônibus para se locomover. Basta dizer, e comentávamos antes da gravação deste programa, deputado, uma linha de ônibus regular em São Paulo com 10 carros, um que seja incendiado, já precariza todo o sistema. Um ônibus a menos de 10% da frota em circulação. E você veja bem que há um esforço muito grande de elevar a velocidade média da frota, que no ano passado, no início do governo Haddad, estava em torno de 14, e a meta é chegar a 25, 30 km por hora, dobrar a quilometragem. Na medida que você tem esses ônibus sendo tocado fogo, você vai ter menos carro na rua ainda. Então,